Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Querido Padre Adriano, querido Padre Adilson, amados irmãos e irmãs, esta interrogação apresentada no penúltimo versículo do Evangelho que acabamos de ouvir, certamente é uma interrogação que transpassa pelos nossos corações. Certamente é uma interrogação que passa pela nossa vida, ainda mais em nossos corações tão desejosos de realizar as obras de Deus. Senhor, o que nós devemos fazer? Senhor, como nós devemos proceder para de fato levarmos a sério o Seu Evangelho? Para de fato darmos um bom testemunho da palavra de Deus? Para de fato conseguirmos encantar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa verdade e com a nossa vivência? E por isso, amados irmãos e irmãs, quando retomamos a alegria do Evangelho, escrita pelo nosso Papa Francisco, de modo especial, no último capítulo, nós temos a grande dica para que de fato nós possamos cumprir as obras do reino de Deus. Para que de fato nós possamos levar a sério a proposta que Deus nos faz, que é viver o seu Evangelho, que é levar o amor e a vida a tantos corações que necessitam. E o título do último capítulo já nos chama a atenção e já nos faz vivenciar de modo diferente a nossa vivência enquanto evangelizadores. Todos nós, enquanto filhos de Deus, temos algo em comum. Todos nós somos evangelizadores. Todos nós levamos o Evangelho de Deus. Todos nós temos a missão de sermos transmissores da palavra de Deus, transmissores dos valores de Jesus Cristo. Mas bate no nosso coração como em nosso mundo, como em nossa sociedade, sermos de fato evangelizadores. Certamente, só seremos evangelizadores se levarmos a sério a proposta que esse último capítulo nos faz. Evangelizadores com Espírito. Vamos dizer juntos? Espírito. Aí nós notamos a importância do Espírito de Deus movendo os corações. O Espírito que desde o início pairava sobre as águas. O Espírito que desde o início ajudava na obra da criação. O Espírito que veio sobre Jesus. O Espírito Santo que veio sobre os discípulos. O Espírito Santo que vem a cada um de nós quando nós fomos batizados. O Espírito Santo que é confirmado em nosso coração quando nós somos crismados. Enfim, o Espírito Santo que nos acompanha dia após dia, momento após momento. Espírito que nos fortalece. Espírito que nos dá coragem. Espírito que nos anima em nossa missão. Espírito que nos faz perceber a necessidade que o mundo precisa de Deus. Espírito este que muitas vezes nos deixa inquietos, que muitas vezes nos deixa incomodados com as situações de nosso mundo, com as situações existenciais de tantos homens e mulheres que caminham longe do amor de Deus. Deste modo, este Espírito que deve passar e estar presente no coração de todo evangelizador, deve atingir o nosso coração. Porque lembramos, este Espírito presente em Pentecostes, que animou os discípulos a saírem de si mesmos, que animou os discípulos a saírem do comodismo, a livrarem de seus medos e a levarem o amor e a levar a vida a tantos irmãos que necessitavam da palavra de Cristo. É este mesmo Espírito que hoje também nos impele a testemunharmos a palavra de Deus. É este mesmo Espírito que
que hoje nos impele a sairmos de nós mesmos, a rompermos as barreiras do egoísmo, que muitas vezes nos atrapalha de levar o amor, que muitas vezes nos atrapalha de levar a esperança e a restabelecer a vida aos corações cansados. Papa Francisco nos faz uma proposta radical nesse último capítulo. Ele inicia dizendo que ele não tem um tratado de espiritualidade, mas ele inicia dizendo que ele quer mostrar para nós que nós necessitamos deste Espírito e que sem ele nós não conseguimos dar conta do processo de evangelização, que sem ele nós não conseguimos dar passos eficazes em nossa fé e em nossa vivência, e de modo especial em alguns âmbitos. Primeiramente, gostaria de destacar o âmbito pessoal. Este Espírito deve mexer com o nosso coração, deve mexer com a nossa vida, deve mexer com a nossa história, para sermos de fato bons evangelizadores, bons transmissores da palavra de Deus. É necessário deixar com que essa palavra entre no nosso coração e de fato produza frutos. Nós só vamos conseguir sair em missão, nós só vamos conseguir assumir de fato o ID que Jesus tanto nos pediu, se nós primeiro nos deixarmos tocar pela graça e pela força do Espírito Santo. Por isso, não tenhamos medo de nos deixar encantar pela proposta de Cristo. Não tenhamos medo de tirar do nosso coração tudo aquilo que nos atrapalha de levar a sério a proposta do reino, tudo aquilo que nos atrapalha de evangelizar. Tiramos de nossos olhos o egoísmo, tiramos de nossos olhos tudo aquilo que atrapalha de vermos o outro como sendo fonte de misericórdia e de vida para o meu coração, e como alguém que necessita dessa vida, e como alguém que necessita desta mesma misericórdia. Depois, o outro âmbito que nós somos chamados a pensar e que nós somos chamados a rezar é na relação do meu eu para com o outro. Iluminados pelo Espírito Santo de Deus, o Papa Francisco nos convida a ir sem medo ao encontro do outro, a ir sem medo ao encontro daquele que necessita de nós, a ir sem medo ao encontro dos homens e mulheres que caminham cansados pelo peso da cruz, que estão tão necessitados de ajuda, que estão tão necessitados da presença de Deus. E é este Espírito quem irá fazer com que de fato nós possamos levar a vida e a esperança a esses nossos irmãos. E certamente transpassa em nosso coração quando nós falamos de levar a esperança ao mundo cansado, certamente transpassa em nosso coração um grande medo e talvez um grande pesar. Como que eu vou levar a esperança neste mundo marcado pela individualidade, neste mundo marcado por tantas dificuldades? Quando olhamos na primeira leitura de hoje, Estevão nos mostra a beleza de permanecer firme em seus ideais, a beleza de permanecer firme na proposta de Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às incompreensões, mesmo em meio a tantos homens desinteressados em levar a boa nova, desinteressados em viver a esperança e a vida. Somos nós hoje convidados a levar esta vida ao mundo. Tenhamos força e tenhamos coragem de caminhar sempre rumo a tantas situações de nossa história que necessitam da presença deste Espírito Consolador, desse Espírito que nos anima, desse Espírito que nos fortalece e desse Espírito que nos faz trabalhar juntos numa única causa, desse Espírito que nos faz trabalhar juntos na causa do reino. Assim, Papa Francisco vem nos falar também da beleza de trabalharmos juntos e trabalharmos sempre uns
com os outros por meio da oração. O Espírito Santo nos ensina a beleza de vivermos de fato a oração em nossos corações, rezar pela nossa igreja, rezar pelos missionários que têm a missão de levar a esperança e a vida aos nossos irmãos, rezar uns pelos outros em nossas missões, rezar uns pelos outros, tendo a certeza que o Espírito Santo nos alimentará em nossas dificuldades, ter a certeza que o Espírito de Deus nos fará ir mais além de nós mesmos, porque quando estamos imbuídos da graça e do Espírito de Deus, nós temos condições de ir além de nós mesmos, nós temos condições de ir além das aparências, nós temos condições de ir além daquilo que a sociedade insiste em ir. Essa é a diferença de cristãos conscientes, esta é a diferença de evangelizadores com o Espírito, porque conseguem ir além, porque conseguem fazer de fato a experiência marcante com Cristo, e depois de fazer essa experiência com Cristo, faz de tudo para que todas as pessoas possam assumir também esta mesma experiência junto com Cristo. Que nós, em nossa vida, em nossa história, possamos aprender com a sutileza do Espírito Santo a grandeza da missão. Que nós possamos aprender com a presença do Espírito Santo a certeza de que nós não estamos sozinhos, a certeza de que nós não estamos desamparados em nossa missão, porque nós somos evangelizadores, e porque nós estamos no mundo, e porque nós estamos em nossa sociedade para deixar um registro que vale a pena. Esta é a graça de sermos de fato evangelizadores. E quando olhamos para a singeleza de Maria, a estrela da evangelização, nós percebemos a graça da perseverança. E nós percebemos que quando estamos levando a sério a proposta de Cristo ao nosso coração, a proposta de Cristo para a nossa vida, nós de modo nenhum seremos desamparados. Que a Senhora de Fátima nos ajude e nos mostre que de fato nós precisamos viver como Cristo nos pediu. Que de fato nós precisamos realizar as obras que Deus pede a nós. E que é possível realizar essas obras. Às vezes pensamos que é muito difícil. O reino de Deus é o reino de Deus para o futuro, somente num plano escatológico, somente para depois. Mas o reino de Deus é possível de acontecer agora. Mas a misericórdia e a graça de Deus é possível de acontecer já, no hoje de nossas vidas. Basta nos assumirmos de fato como evangelizadores. Basta vivermos de fato cheios da graça do Espírito Santo e fazer de tudo para que esse Espírito não deixe o nosso coração. Acreditamos que é possível, sim, cumprir as obras de Deus. Acreditamos que é possível, sim, cumprir os propósitos de Deus em nosso coração. Força, coragem em nossa evangelização. Não tenha medo de levar a palavra de Deus no seu trabalho. Não tenha medo de levar a palavra de Deus na sua família. Não tenha medo de ser, de fato, outro Cristo em sua vida. Não tenha medo, de fato, de viver a missão que Cristo nos pede. E aonde Cristo nos mandar, do modo que Cristo nos mandar, nós teremos sempre oportunidades para evangelizar. Papa Francisco nos chama a atenção para não perdermos as oportunidades de irradiar o mundo com a graça de Deus. Não perdermos as oportunidades de iluminar o mundo com a graça do Espírito Santo. De não perdermos a oportunidade de fazer com que a luz do Espírito Santo chegue em todos os cantos escuros de nossa sociedade. Talvez o nosso próprio coração, ainda escuro pelo egoísmo, ainda escuro pela falta de esperança, ainda escuro pela falta de sentido na vida, talvez a nossa família, talvez o nosso trabalho, e talvez situações que nós conhecemos que falta a luz do Espírito,
que falta a graça de Deus, que falta a misericórdia de Deus, é aí que você é chamado e convidado a iluminar e a irradiar a luz de Cristo. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Quero anunciar sempre que Jesus é o nosso Salvador, pela força e com a graça do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.